tecladinho que eu descolei, velho. Pequenininho, né? Porque tudo aqui no Japão tem que ser minúsculo. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on June. Errei. Osaka. 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 Só tava vendo um bagulho aqui só. Bom, hoje a gente tá aqui na região de Namba, né? Pertinho aqui do rio de Dotonbori. Principal centro comercial, principal ponto turístico aqui de Osaka, né? Se é que dá pra fazer uma comparação, pode-se dizer que essa região aqui de Namba é mais ou menos o equivalente a Shibuya lá em Tóquio, né? E agora é recesso de fim de ano, muita coisa tá fechada. Mas as ruas estão bem movimentadas, tem muitos estrangeiros aqui, inclusive, acho que são turistas, né, que vêm de outras partes do Japão para passar o ano novo aqui. E eu gostei bastante dessa região aqui de Namba, tem bastantes becos, bastantes quebradinhas, bastante coisa legal para tirar foto. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco, fazer meio que uma comparação entre a cidade de Osaka e a cidade de Tóquio, pela minha percepção, né? É lógico que assim, eu já falei no outro vídeo, eu passei poucos dias aqui em Osaka, então não é como se eu pudesse fazer uma análise muito aprofundada de nada, né? Mas... e eu passei muito mais tempo em Tóquio, né? Então eu vou tentar fazer meio que uma comparação assim das minhas primeiras impressões, né? Tentar lembrar quais foram as minhas primeiras impressões logo que eu tinha chegado em Tóquio e quais foram as minhas primeiras impressões chegando aqui em Osaka, né? E ver... E é lógico assim, né? Essas comparações elas se baseiam completamente no meu ponto de vista, na minha opinião. Isso sempre vai variar de pessoa para pessoa, até porque os meus gostos são tanto quanto peculiares. Então eu tô ligado, tipo, eu tenho certeza absoluta que a maior parte das coisas que eu vou falar aqui, dos motivos pelos quais eu prefiro uma e não outra, pra maior parte das pessoas, tipo, não faz diferença nenhuma, tá ligado? Com certeza vocês vão estar cagando pros motivos que eu vou citar, mas eu vou falar porque o canal é meu, tá ligado? E a parada é o seguinte, né? Isso é um bagulho que rola muito, assim, essa comparação entre a cidade de Tóquio e a cidade de Osaka, principalmente porque são as duas maiores metrópoles aqui do Japão, né? E principalmente os gringos, né? Os gringos gostam muito de comparar, meio que de fazer uma competição entre Tóquio e Osaka. Mas a real mesmo é que essa competição nem faz sentido, né? Tipo, porque se você for ver, né? Tudo bem que elas são as duas maiores cidades do Japão, mas na verdade, né? Tóquio não é só a maior cidade do Japão, Tóquio é a maior cidade do mundo, né? Então tem pouquíssimos lugares no mundo todo que são comparáveis a Tóquio, tá ligado? Não é uma coisa assim que simplesmente você pode pegar qualquer outra cidade e sair comparando assim, né? Mas então assim, por conta disso até, eu não vou nem entrar em aspecto de tipo de infraestrutura, tá ligado? Esses bagulho assim, porque aí é lógico que Tóquio sempre vai estar na frente, né? Pô, não tem nenhum lugar no mundo que tenha uma infraestrutura tão absurda assim que nem Tóquio, tá ligado? Então é lógico que tipo, pô, transporte e os caras a quadra, esses bagulho, Tóquio é muito melhor, assim, tipo, né? É uma cidade muito mais preparada, né? Mas eu vou falar mais aqui do quesito estético, né? Porque é o que me chama mais atenção mesmo. E desde o começo lá no canal que eu mostrava, tipo, os vídeos nos becos lá de Tóquio e tal, sempre vinha gente me falar, pô, você que gosta desses bagulho mais underground, você tinha que ir lá pra Osaka, porque lá é mais underground do que Tóquio, não sei o quê. E é verdade, tá ligado? Eu acho que a cidade de Osaka, ela tem meio que uma atmosfera mais underground, assim. Sabe? Eu não sei nem explicar direito o que é, mas a cidade de Osaka, ela me parece uma cidade mais suja, sabe? Parece uma cidade mais enferrujada, uma cidade mais antiga. E eu gosto muito disso, tá ligado? É um bagulho que... Tem algumas regiões lá de Tóquio que são assim também. E é uma coisa que eu gosto muito de tirar foto. Lá em São Paulo também, eu tirava muita foto desse tipo de lugar. Lá no centro, na República... Praça da Sé, Liberdade mesmo, Santa Efigênia. Tem muitos lugares assim, lugares velhos, né, com construções um pouco mais degradadas, ferrugem, lixo. E tudo isso me chama a atenção também no contexto urbano, são coisas que eu gosto de fotografar e que eu valorizo muito, assim, tá? E aqui ainda por cima a gente tem esse contraste com os neon, com os painéis, coisa que a gente não tem em São Paulo, né, principalmente por causa da Lei Cidade Limpa. Inclusive fica aqui a minha revolta, a Lei Cidade Limpa do Kassab, tá? Eu nem lembro como é que era a cidade antes, que eu era muito pequeno quando a lei foi promulgada. Mas eu tenho certeza que a cidade seria mais bonita sem a Lei Cidade Limpa. Posso estar falando bosta, tá?
Até porque a lei ganhou um monte de prêmio internacional lá de urbanismo. Aí chega o Baca Gaidin e começa a falar mal do bagulho, né? Mas enfim, o canal é meu. Esse beco aqui, eu vim aqui ontem e ele tava muito mais bonito do que ele tá agora, porque tinha um neon ali aceso em verde e vermelho, que dava uma cor bem legal pro bagulho, que hoje tá apagado. E tem duas japas lá fora tentando entender o que o estrangeiro desgraçado tá fazendo nesse beco do nada, tá ligado? Mas enfim, que eu tava falando, né? Eu gosto bastante dessa pegada mais underground, assim, realmente, né? Não que seja de fato underground, mas tem um ar, né? Uma atmosfera underground, essa coisa da ferrugem, essa coisa do velho, né? A Osaka me lembra não sei se é de fato, não sei nem tipo que época que foi fundado os Tóquio e Osaka, mas Osaka me parece um lugar mais antigo, tá ligado? E eu acho isso muito legal também. Agora, um bagulho que assim, eu andei aqui pelos bairros mais turísticos, lógico, e desci também aleatoriamente em algumas estações de trem para ver como é que era a cidade fora dos pontos turísticos, né? E uma coisa assim que é o principal na real, eu acho, né? Já vou começar direto pelo principal, assim, pra mim, que eu notei, é que a paisagem urbana de Osaka, ela é muito mais uniforme do que a paisagem urbana de Tóquio, tá ligado? E isso tem um motivo, né? Aliás, que eu falei, pô, é muito difícil você encontrar um lugar, tipo, no mundo igual Tóquio, tá ligado? Porque Tóquio, na verdade, não é uma cidade, né? Essa que é a parada, né? Tóquio, tipo, não existe uma cidade no Japão chamada Tóquio, tá ligado? Tóquio é um conglomerado de regiões administrativas, tá ligado? A gente trata como se fosse uma cidade, mas na verdade, é como se cada bairro de Tóquio fosse uma cidade independente, uma região independente, com seu governo independente, entendeu? Então, tipo assim, isso acarreta, né? O fato de Tóquio ser um conglomerado de regiões independentes, isso acarreta que as regiões de Tóquio, né? Os bairros de Tóquio, eles são muito diferentes uns dos outros, tá ligado? Tipo assim, as ruas de Shinjuku são diferentes das ruas de Ueno, que são diferentes das ruas de Ginza, tá ligado? A paisagem urbana de Tóquio, ela é muito mais dinâmica, tá ligado? E isso é um bagulho que me pega muito, velho, porque pra eu que gosto de tirar foto e produzo conteúdo, tudo, né? É muito importante ter essa variedade, assim, de cenários, né? Ó, esse aqui é o templo mais famoso aqui do bairro. É o templo de Hozenji. Tem um gato ali, inclusive. Toda vez que eu vim aqui tinha um gato ali, velho. E os turistas gostam muito, os japoneses vêm aqui rezar. E aqui do lado do templo fica também o Yokocho, mais famoso aqui de Osaka, que é o Hozenji Yokocho, né? Tem o mesmo nome. O nome do beco é o mesmo nome do templo, né? E eu gostei muito daqui, né? Ele tem essas passagens estreitas aqui, bem tradicionais, né? Tem vários santuários, vários templos. Normalmente quando tem templos, tem santuários juntos. E estátuas do Buda. É um lugar bem interessante. Eu gostei muito desse beco aqui, o Hozenji Yokocho, que é o mais famoso aqui de Osaka. E enfim, né? Como eu tava falando lá, a paisagem urbana de Tóquio ela é muito mais dinâmica, né, do que a paisagem urbana daqui de Osaka, né? E tipo, isso não é tipo que Osaka é zoado, tipo, não, tá ligado? É da hora, pô. Mas é que Tóquio é muito diferenciado, tipo, acho que não tem nenhum lugar no mundo, acho que não tem nenhuma cidade no mundo que tem uma paisagem urbana tão dinâmica quanto Tóquio, tá ligado? Que tipo, os bairros, eles são completamente diferentes uns dos outros, assim, de você. Né? Se você tira uma foto assim aleatória de uma rua de Ueno, né? Não tô falando dos centros, né? Tipo, onde tem o ponto turístico lá, não. Tipo, uma foto aleatória de uma rua aleatória de Ueno, só pela foto é provável que você saiba que aquela rua é uma rua de Ueno, porque tem uma marca, né? Tem uma marca urbana, né? Cada bairro de Tóquio tem uma marca urbana, assim, muito, muito clara, né? Uma rua de Shinjuku, uma rua de Ginza, né? Elas são muito peculiares, né? E aqui em Osaka é tudo meio que mais uniforme, né? Como são normalmente as cidades no mundo, né? Elas são mais uniformes, elas têm uma característica única, assim, né? Eu passei aqui pelos bairros principais. Lógico que sempre tem um ponto ou outro, que nem o rio aqui de Dotonbori, ele é bem diferente, né? Um lugar diferente e tal, mas
São pontos bem específicos, assim, né? Não é algo que se expande pelo bairro todo, assim, entendeu? E isso é um ponto que Tóquio me pega muito, assim. Eu acabo gostando muito de Tóquio justamente por ser um lugar com muita variedade, né? E isso é uma coisa que eu percebi logo que eu cheguei lá, né? Qualquer um que chega em Tóquio e transita pelos 3, 4 pontos mais populares da cidade, já vai notar uma diferença muito grande na arquitetura, no estilo das ruas e em tudo, tá ligado? Os bairros de Tóquio, eles são muito diferentes dos outros logo à primeira vista, assim, é algo muito evidente, né? Agora, outro bagulho também, que quem acompanha o canal tá ligado, né? Que pô, a gente fica explorando a cidade, entrando nos becos, mas a gente também gosta de subir em prédio, né? E aqui em Osaka eu subi em alguns prédios também, nenhum aqui nessa região, inclusive, foi mais lá no Shinsekai. E a mesma coisa, né? Inclusive eu fui pesquisar isso, né? E eu vi que, tipo assim, justamente por Tóquio ser a maior cidade do país, né? A maior parte das sedes, né, das grandes corporações do Japão, elas estão lá em Tóquio, né? E isso acarreta que os prédios, né, os arranha-céus lá de Tóquio, eles são mais altos do que os daqui de Osaka, né? E assim, né, a gente já falou sobre isso até algumas vezes, que os prédios em geral aqui no Japão, eles não são muito altos, né, comparados com outras cidades, que nem Nova York, Hong Kong. Os prédios eles são muito mais altos lá, aqui não tanto por conta da incidência de terremotos, né. Tóquio tem também a Tokyo Skytree, que é a segunda maior construção do mundo. E tem muitos prédios lá que são alguns dos mais altos do Japão, né. A cidade de Tóquio, apesar de não ser uma cidade alta, ela é muito mais alta, muito mais vertical do que Osaka, né. E isso também acaba me pegando muito, aquela pegada densa de Tóquio, né? Então, pra eu que gosto de tirar foto também e tal, considero importante esse tipo de coisa, né? Mas é que nem eu tava falando, pô, pra maior parte das pessoas, né? As coisas que eu considero que Tóquio é melhor do que Osaka, tipo, né? Tipo, não importa, né? Pô, paisagem urbana, quem que tá preocupado com a paisagem urbana, né? Mano, esse beco eu também vi ontem aqui, ele tava aceso. Tem um bar lá no fundo, velho, só que tá tão escuro que não dá nem pra ver porra nenhuma hoje. Tá tudo fechado nessa merda. Agora, em outras questões, assim, acho que uma coisa que é importante falar também, questão de a região metropolitana, tá ligado? Aí sim eu acho que é um bagulho diferente aqui em Osaka, né? Porque a cidade de Kyoto, né, que é um dos principais pontos, né, que as pessoas sempre gostam aqui de conhecer aqui no Japão, a cidade de Kyoto faz parte da região metropolitana de Osaka, né? Então acho que esse é um ponto muito forte, porque tudo bem que lá em Tóquio a gente tem a região metropolitana ali, a gente tem a cidade de Yokohama, né, que é a segunda maior cidade do Japão, mas pra mim não tem nem comparação, tá ligado? Tipo, Osaka e Kyoto pra mim é um combo muito mais forte do que Tóquio e Yokohama, entendeu? Eu acho muito interessante assim, você, pô, 20 minutos de trem do centro de Osaka você chega em Kyoto, né? Então é bem prático mesmo, é praticamente tão perto realmente quanto de Tóquio pra Yokohama, né? Só que Yokohama não é uma cidade que me chama tanta atenção assim, né? Eu gosto muito da Chinatown, gosto da região de Sakuragicho, que tem uns yokochos legais ali, o Nogei Yokocho, mas se tiver que escolher, lógico, entre Osaka e Yokohama, Osaka não, sem dúvida, depois de Tóquio, Osaka é o lugar que eu mais gostei aqui no Japão até agora, né? E aqui na região metropolitana de Osaka também tem a cidade de Kobe, que também é interessante, tem uma Chinatown lá também. Não é tão temática, tão bonita quanto a de Yokohama, mas tá lá, né? E, inclusive, né, isso é uma coisa que a gente sempre fala, pô, Yokohama é a segunda maior cidade do Japão, Osaka é a terceira, mas isso varia, tá? Pelo menos, eu não sei se ainda segue, eu li há alguns anos atrás uma matéria que dizia que, como Yokohama fica na região metropolitana de Tóquio, né, tem muita gente que mora em Yokohama, mas trabalha e estuda em Tóquio. Então, durante os dias da semana, né, tem um fluxo muito grande de pessoas que saem de Yokohama para Tóquio, né? E aqui em Osaka acontece o contrário, né? Porque Osaka é a maior cidade aqui da metrópole. Então, muitas vezes tem muita gente que mora nas cidades vizinhas, lá em Kobe ou em Kyoto, né? Que elas saem dessas cidades também e vêm aqui para Osaka para estudar e trabalhar durante a semana, né? Então, durante os dias da semana, acontecia muitas vezes de Osaka se tornar a segunda maior cidade do Japão, né? Passar Yokohama, porque elas sofrem ali um fluxo inverso, né? Yokohama perde as pessoas, né, que vão para Tóquio,
e Osaka ganha mais pessoas que vêm das cidades vizinhas para cá para estudar e trabalhar. Então, na verdade dá para dizer que Osaka é a segunda maior cidade do Japão. E Yokohama, na verdade, só se torna o que é porque fica ali grudado em Tóquio, né? Então muita gente acaba indo morar lá por ser mais barato, né? E isso também, na verdade, falar, né, questão de valor, Osaka aparentemente, né? Lógico que eu não fui a fundo, né, nisso, mas a gente sempre escuta todo mundo falar, pessoas que já moraram aqui e tal, falando que o custo de vida daqui de Osaka é bem mais baixo, né, do que o de Tóquio, pelo menos em questão de aluguel, né? As outras coisas assim, produtos, serviços, essas coisas, eu não sei dizer, na verdade, se varia muito não de região para região, mas a questão do aluguel é o que mais pesa lá em Tóquio, é muito caro, né, o aluguel, principalmente no centro. Então aqui é um lugar que os estrangeiros procuram muito aqui em Osaka, justamente porque a moradia aqui é uma grande cidade e a moradia aqui é mais barata do que lá em Tóquio, né? E outra coisa também que muita gente sempre fala, né? Que também não tem como deixar de falar, porque realmente eu percebi aqui, é em questão do povo de Osaka, né? A diferença dos japoneses aqui de Osaka para os japoneses lá de Tóquio. E me parece realmente que os japoneses daqui, eles são um pouco mais extrovertidos, né? Parece que eles são um pouco mais calorosos. Eles... Assim, né? Eu nem interagi com ninguém, na verdade, na rua, mas pelo que eu vi das interações entre eles, aqui parece que eles são um pouco mais soltos, assim. Eles se, né, gargalham mais alto e falam mais alto e brincam na rua. E bebem na rua, né? Parece que o povo de Osaka é um povo mais festeiro, assim, em comparação com o povo de Tóquio, né? E aí também vai de cada um, tá ligado? Vai de cada um, pô. Eu sei que tem muita gente que vai preferir Osaka, até porque eu acho que o povo brasileiro, ele é um povo mais extrovertido no geral, assim, também. Então pode ser que tenha gente que goste dessa pegada mais festeira e tal, né? O pessoal fala mais alto e brinca na rua e tal, né? Agora, eu também não me incomodo, eu acho legal também lá em Tóquio o fato de cada um cuidar da sua vida e ninguém, tipo, tá ligado? Até pra eu que tiro foto, né? Direto nos meus vídeos o pessoal fala, pô, o cara tira foto na cara dos malucos e ninguém reclama e tal. Talvez aqui em Osaka o pessoal reclamasse mais, tá ligado? Tipo, eu acho que lá em Tóquio é tão todo mundo assim no seu quadrado e tal. Ninguém se mete na vida de ninguém que eles nem se importam e tal, tipo, tá ligado? Fica quieto e já era, né? E eu gosto disso, até porque eu também sou meio assim também. Eu não gosto de falar com ninguém e tudo mais. Não gosto de festa, não gosto de gente, Deus que me livre. Então, eu até acabo me identificando mais com o estilo do pessoal lá de Tóquio do que daqui, tá ligado? Mas aí, lógico, é que eu falei, pô, isso é o tipo de coisa que é totalmente pessoal, né? Totalmente pessoal. Não dá pra dizer que uma cidade é melhor que a outra por causa disso. Ou daquilo, tá ligado? Mas... são coisas que a gente percebe, né? Todo mundo fala e realmente eu percebi também. E tem gente que sempre, acho que pergunta também, eu já vi gente falando, em Tóquio eles falam inglês melhor do que em Osaka, esses bagulho assim. Eu não acho, não, velho. Eu acho que todo mundo, os japoneses em geral, eles são bem ruins no inglês. E eu já vi gente falando que, assim, justamente pelo povo de Osaka ser mais caloroso e tal, né? Eles tendem a, mesmo sem falar a língua do estrangeiro, eles tendem a ter mais boa vontade, assim, pra ajudar, caso o estrangeiro precise de ajuda e tal, né? Do que o pessoal de Tóquio tá sempre com pressa e todo mundo sempre indo de um lugar pro outro. Até porque também, esse é outro bagulho, a Tóquio é uma cidade muito maior também em questão de tamanho, tá ligado? Se eu não me engano, Tóquio tem tipo 2.000 km² e Osaka tem tipo 200, tá ligado? Então é lógico que, pô, pra você se locomover de uma região pra outra lá em Tóquio, você perde muito mais tempo, né? Então você tá sempre na correria de pegar o trem, de ver a hora do trem, de pegar e tal, né? E... sei lá, mano. Eu acho que o pessoal lá tá sempre um pouco mais quieto, assim, porque tá sempre focado na sua, tá ligado? Em trabalhar e chegar no seu destino o mais rápido possível, tá ligado? Mas eu gostei muito de Osaka. Esse radinho tá sempre aqui tocando essa música estranha, ontem tava aí também. Gostei muito desses becos aqui de Namba, principalmente. Gostei muito do Shinsekai também. Sem dúvida, depois de Tóquio, é a cidade que eu mais gostei até agora. Muito mais legal do que as cidades lá na região metropolitana de Tóquio. É um lugar bem interessante e com essa pegada bem enferrujada, essa pegada bem underground, que eu gosto bastante também.